paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de quem é Jesus. Aleluias! Pega sua Bíblia, acompanhe junto comigo, ok? Vamos falar um pouquinho a respeito de quem é Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Quem de fato é Jesus? Ok? Essa é uma dúvida que muitas pessoas possuem, ok? Essa é uma pergunta que precisa de muitas respostas, e as que temos já são impressionantes. Aleluias! Eu quero iniciar essa aula com um texto escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, a partir do verso de número 1. Marcos, capítulo 1, verso de número 1. Olha o que o texto vai dizer. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ok? Então, olha aqui para mim. O texto que acabamos de ler vai nos dar uma revelação de quem de fato é Jesus. Ok? Quem é Jesus para você? A Bíblia nos dá a resposta de quem era Jesus. Marcos, capítulo de número 1, vai nos dar uma resposta, uma revelação de quem é Jesus. Olha o texto. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ok? Mesmo que a Bíblia nos revele quem é Jesus, muitas pessoas têm dúvidas, ok? A respeito de quem de fato é Jesus. E muitas pessoas na Bíblia, elas tinham dúvidas de quem era Jesus. Porque muitas pessoas sabiam que Jesus foi enviado por Deus, mas não sabia quem de fato era Jesus e qual era o seu propósito. Então, nesse vídeo, vamos falar um pouquinho a respeito de quem era Jesus e também um pouquinho sobre a natureza de Jesus, um pouquinho também sobre o destino de Jesus, ok? A origem dele. Então, fica ligadinho aí. Então, venha comigo. Para muitas pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus, então veja, Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ok? Maria e José eram noivos e Maria era virgem, ok? Então, não houve obra de homens, não foi envolvimento de obra de homens, mas sim direta de Deus. Então, o Espírito Santo, ok? No ventre de Maria, concebeu o Filho de Deus, que é Jesus, ok? Então, Jesus, ele veio em carne. Você precisa entender isso, que a Bíblia ela vai dizer, aquele que não confessar que Jesus veio em carne não procede de Deus, ok? Porque Jesus, o Filho de Deus, veio em carne. Ok? Para cumprir um propósito, a qual ninguém mais podia cumprir. Qual é esse propósito? Salvar todos, ok? Porque o pecado entrou no mundo por meio de um homem e precisava sair por meio de um outro homem. Só que Deus não morre. Quem está pegando? Então, Deus precisou encarnar. E o Filho de Deus encarnou em Jesus. Quem está entendendo? Então você precisa entender isso, ok? Então vemos aqui Jesus, ok? E mais pra frente vamos ouvir Cristo. O que é Cristo? Qual é o significado da palavra Cristo? Cristo do grego significa ungido, ok? E no hebraico Messias, que também significa ungido ou enviado, ok? Então Deus enviou o seu Filho. Por isso que em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou ou entregou o seu único Filho para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Amém? Então vamos fazer uma narrativa de quem era Jesus, ok? Começando pelas perspectivas do povo daquela época, ok? Quando Jesus inicia o seu ministério, muitas pessoas começam a seguir Jesus. E Jesus começa a operar milagres. Então esses milagres começam a chamar a atenção de muitas pessoas. E eles começam a observar que Jesus era diferente. Jesus era totalmente diferente de todas as pessoas. Jesus, até na sua infância, ele se destacava de todos. O único relato da infância de Jesus você vai só encontrar lá no Evangelho de Lucas, ok? E lá em Lucas ele vai narrar que Jesus estava no templo e seus pais estavam procurando ele por 3 dias, ok? E quando encontram ficam preocupados. Jesus vai responder, vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? Então Jesus revelando isso vai dizer que ele já tinha um pai. Se ele não estava com José, ele estava com quem? Com Deus, ok? Então Jesus sempre desde pequeno estava com o pai. Ok? Por isso que ele vai falar, eu e o Pai são um só. Quem está pegando?
Então, o texto também de Lucas vai nos revelar que Jesus crescia na graça e no conhecimento. E as pessoas se maravilhavam ao ouvi-lo. De tão pequeno, ok? Jesus ele era inteligente, era sábio e ele se destacava. E quando ele começa a operar milagres, inicia o seu ministério, as pessoas começam a se surpreender. E eles começam a questionar: quem é este? Quem é este? Então veja que as pessoas não sabiam de fato quem era Jesus naquela época, ok? Então vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Eu fiz as notações aqui, uma estrutura para que possamos compreender melhor a perspectiva de cada pessoa, ok? Vamos começar por Herodes, ok? O governo de Herodes, lá na época de Jesus, Herodes pensava que Jesus... Quem era Jesus para Herodes? Ok? Herodes pensava que Jesus era a reencarnação de João Batista. Então veja que Herodes não sabia quem era Jesus. Vamos ver isso na Bíblia? Abra comigo lá em Mateus capítulo de número 14. Mateus capítulo 14, a partir do verso 1. Olha o que o texto diz. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Verso 2. E disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o amarrado e colocado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Então veja aqui que Herodes, o tetrarca, ele não sabia quem era Jesus. Na mente dele, ele achava que Jesus era a reencarnação de João Batista. Ok? Mas todos nós sabemos que não é verdade. Agora, vamos ver a perspectiva de quem é Jesus para a família de Jesus, ok? Abra comigo em Marcos, próximo livro, lá em Marcos, capítulo de número 3. Quem era Jesus para a família dele? Marcos, capítulo de número 3, verso 20 ao 21. Olha o que o texto diz. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que ninguém sequer podia comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: este está fora de si. Ok? Deixa eu pegar uma outra versão aqui para vocês, desse texto, vai ficar melhor entendido. Ok? Marcos 3, do verso 20 ao 21, na tradução da NVI. Olha o que o texto diz. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. Então veja que os familiares de Jesus achavam que Jesus estava fora de si. O que é estar fora de si? Entenda uma coisa, quando alguém fala que está fora de si, uma pessoa é doida, ou seja, tem problemas psicológicos. Não sei se você sabe, os familiares de Jesus não o reconheciam como Messias, porque eles não sabiam quem era Jesus. Para eles era uma pessoa normal, como eles, era um irmão normal de família, ok? E a família deles não aceitava Jesus como Messias. Então veja, eles achavam que Jesus estava fora de si. Então compreenda algo, crente. Se os próprios familiares de Jesus pensavam que Jesus estava fora de si, imagine que as pessoas vão pensar de mim e de você. Para pensar. Se os próprios familiares de Jesus achavam que ele estava fora de si, achavam que ele era louco, imagine o que as pessoas vão pensar de você. Então entenda uma coisa. Antes de rejeitar você, já rejeitaram Jesus. É o que Deus vai falar até para Samuel. Samuel, não fica triste. Antes do povo te rejeitar, já me rejeitou. Então entenda, as coisas que você passa, Jesus já passou. E ele nos ensina como vencer. Quem está pegando? Agora vamos ver outra perspectiva, ok, de quem era Jesus para o povo religioso. Ok? Quem são os religiosos? Os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres, ok? Todos esses são os religiosos que seguiam severamente ao pé da letra, né, da lei. Ok? Agora, em Marcos 3, a partir do verso 22. Quem era Jesus para os escribas, para os religiosos, ok? Verso 22. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Então veja, para os religiosos, Jesus estava possuído por demônios. Vê a mente de um povo desse. Então, para os religiosos, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Por quê? Porque esse povo religioso estavam cegos espiritualmente. Ok? Outra hora falamos um pouco mais sobre isso. Ok? Mas vem aqui.
Esse povo religioso, eles estavam cegos espiritualmente, eles estavam gananciosos, ok? Porque a visão dele não estava nas escrituras, mas sim na vontade deles, ok? Então eles não enxergavam Cristo. Por quê? Porque Cristo se revela em Jesus, ok? Mas vamos ver outra perspectiva. Agora, quem era Jesus para os seus discípulos? Aqueles que receberam Jesus, que queriam seguir Jesus, ok? É a mesma pergunta que eu fiz no início desse vídeo. Quem é Jesus para você? Ok? Jesus vai fazer essa pergunta também para eles. E vamos ver nesse vídeo. Olha aqui. Quem é Jesus para os seus discípulos? Os próprios discípulos de Jesus, ok? Jesus ele teve 12 discípulos, ok? Essenciais para o seu ministério. Mas Jesus teve muito mais discípulos, ok? Mais de 70 discípulos, 12 escolhidos, ok? 3 íntimos e um que ele amava, ok? Então veja, esses discípulos que Jesus escolheu, os 12, o seguiam para ajudar no seu ministério. Amém? E esses discípulos que andavam lado a lado com Jesus não compreendiam de fato quem era Jesus, qual era o seu ministério, qual era o seu propósito. Muitas pessoas têm a tendência de pensar que só porque os discípulos andavam com Jesus, o conhecia por completo. Mas só conhece Cristo quando ele se revela. Entenda uma coisa, muitas pessoas conheciam Jesus, poucos conheciam Cristo. Por quê? Porque só conhece Cristo por meio de revelação. Anote isso, crente. Só conhecemos Cristo por meio de revelação. Amém? Abra comigo em Mateus capítulo de número 8, verso 26 e 27. Mateus capítulo de número 8, a partir do verso 26 e 27. Aqui só uma pincelada, ok? Aqui acontece a tempestade no barco, onde os discípulos estão com Jesus. Jesus está dormindo e está acontecendo uma grande tempestade. Então eles ficam com medo. E Jesus acorda e vai repreender a tempestade e o vento. E Jesus vai também ensinar algo para eles. E eles vão questionar quem era Jesus. Ok? Verso 26. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e o seguiu-se uma grande bonança. Verso 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ok? Então veja, olha a interrogativa. Quem é este? Veja, eles já tinham presenciado outros milagres de Jesus. E nesse que o mar se acalma, o vento se acalma, eles perguntam: quem é este que comanda até os ventos e o mar? Então veja que na mente dos discípulos ainda tinha uma interrogativa de quem era de fato Jesus, ok? Está compreendendo? Vamos ver mais um relato de quem era Jesus para o povo da cidade, ok? Para o restante do povo. Já vimos de quem era Jesus para Herodes, já vimos quem é Jesus para a família dele, quem era Jesus para os religiosos, quem era Jesus para os seus discípulos. Agora vamos ver quem era Jesus para o restante do povo, ok? Quem era Jesus para o povo? Abra comigo lá em Marcos capítulo 6, verso de número 3. Marcos capítulo de número 6, a partir do verso 3. Vamos ler a partir do verso 1 para ficar melhor entendido, ok? E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Veja que eles ficam impressionados pela sabedoria de Jesus e pelas coisas maravilhosas, os milagres que ele fazia por meio das mãos. Ok? Então vem comigo. Verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Então compreenda. Qual era a dificuldade desse povo? Não só o povo, mas também como os religiosos, os discípulos e de sua família. O que bloqueavam eles? O que impedia de eles
acreditar em Jesus e de reconhecer Jesus, o que impediam de reconhecer de fato quem Jesus era? Tendo uma coisa, crente, vou te dar uma revelação poderosíssima agora. Aleluia. Ei, entenda uma coisa. Todos estes não reconheciam Jesus como Messias, não via Jesus como Deus, porque olhavam para Jesus com olhos carnais. Entenda uma coisa, todas as vezes que olharmos para as pessoas e não vemos Deus, entenda, você está olhando com olhares carnais. Por quê? Porque Deus usa as pessoas para se revelar, para se manifestar, ok? Por isso que lá em Efésios 4:11, Deus designou um para os apóstolos, outro profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos esses exercem um ofício na igreja de Deus. E Deus, ele se manifesta através do homem. Quando Deus, ele quer te abençoar, ele te apresenta alguém. Quando Deus, ele quer te abençoar, ele te apresenta pessoas. Ok? E isso é a maior das dificuldades de muitas pessoas. Qual? Reconhecer Deus no homem. Jesus, ele era o filho do homem. Porque eles entendiam que Jesus saiu do ventre de Maria, para eles Jesus era normal, mas mal eles sabiam que Maria recebeu uma revelação através do anjo Gabriel que Jesus era o Filho de Deus, ok? Então só conhecemos Cristo por meio de revelação. E a dificuldade dos religiosos é que eles pensavam que Jesus era uma pessoa normal. Dos discípulos, eles achavam que ele era uma pessoa normal. As famílias de Jesus, a família de Jesus, achava que Jesus era uma pessoa normal, comum como qualquer outra. E isso é o problema de muita gente. Deus, ele se manifesta através dos seus profetas. Então compreenda isso, para que você receba uma direção de Deus, um milagre de Deus, uma bênção de Deus, Deus te apresenta os seus profetas. Por acaso o Senhor Jeová não falará coisa alguma sem antes revelar a teus servos e profetas? Ei, crente, você que está me ouvindo, começa a prestar atenção com seus olhos espirituais e enxergar os profetas de Deus na sua vida. Quantas pessoas Deus já te apresentou para te abençoar, mas você recusa porque você acha que é uma pessoa normal, você acha que ele vai falar besteira, você acha que ele não vai falar nada, você acha que não é de Deus, você fala, esse aí? Então, entenda uma coisa, crente, Deus, ele usa pessoas para te abençoar e para falar com você, ok? Agora vamos ver uma outra perspectiva de quem era Jesus para Pilatos, o governador, ok? Lá de Jerusalém. Vem comigo. Abra comigo em Marcos, capítulo de número 15. Livro de Marcos, capítulo de número 15. Você está vendo? Não sei se vocês estão percebendo. Estamos fazendo um tour pelo Evangelho de Marcos, ok? Para saber quem é Jesus, ok? Estou usando outros evangelhos para completar este assunto, amém? Marcos, capítulo de número 15, a partir do verso 1 até o verso 4. Olha o que o texto vai dizer. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, com os anciões e os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho. E amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos, ok? Verso 2. E Pilatos lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? Veja, Pilatos está perguntando. Por que ele está perguntando? Porque ele não sabe de fato quem é Jesus. Ok? E ele vai responder. E ele respondendo, disse-lhe, tu dizes. Meu irmão, olha aqui para mim. Quando Jesus responde, tu dizes, ele só está confirmando aquilo que você já sabe. Vou falar de novo. Quando Jesus responde, tu dizes, ele só está confirmando aquilo que você já sabe. Quando Jesus está ministrando a ceia, ok? Ele fala que um dos discípulos deles vai o trair. E Judas Iscariotes olha para ele e fala, mestre, tu não acha que sou eu? Ele vai falar, tu dizes. Lá no Sinédrio, eles perguntam, você é o rei de judeus? Você é o Messias? E ele fala, tu dizes. Ou seja, Jesus só está confirmando aquilo que você já sabe. Então, olha aqui para mim, deixa eu lançar uma palavra profética para você. Muitas vezes Deus, ele fala conosco, ok? Mas a pergunta, você está dando ouvido? Quantas vezes Jesus, ele já falou com você e você fica questionando? E Jesus fala, tu já sabe. Você está entendendo?
Ei, começa a dar ouvidos o que Deus ele já te disse, o que ele já te falou. Se Deus falou, ele já falou, ok? Agora vem comigo, crente. Então vemos a perspectiva de vários tipos de pessoas a respeito de quem é Jesus. Eu faço novamente a mesma pergunta no início desse vídeo. Quem é Jesus para você? Eu vou usar um texto a qual Jesus também pergunta para os seus discípulos quem de fato ele era. Abra comigo lá em Marcos, capítulo de número 8, a partir do verso 27. Marcos, capítulo de número 8, a partir do verso 27. Olha o que o texto diz. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? Então veja, algo interessante aqui, terra, que Jesus ele está a caminho de Cesareia de Filipe, e no meio do caminho Jesus pergunta, quem o Filho dos Homens dizem que eu sou? Ou seja, quem as pessoas dizem que eu sou? Muitas perguntas não são no início do Evangelho. Muitas perguntas são no caminho do Evangelho. Talvez você que está me ouvindo já tem 2 anos de Evangelho, 3 anos de Evangelho, 10 anos de Evangelho, 30 anos de Evangelho e ainda tem muitas perguntas. Por quê? Porque a maioria das perguntas são dadas no meio do caminho. Por quê? Porque todo esse tour de quem é Cristo é para mostrar para vocês que, de fato, nós não conhecemos a Deus. E nós precisamos, cada dia, conhecer a Deus. Por quê? Porque Deus não precisa te conhecer, porque Ele já te conhece. Mas Cristo, Ele quer se revelar a você. Ok? Mas para isso, precisamos de um requisito. E eu vou falar nessa série de quem é Cristo, para você entender, para Cristo se revele a você, ok? Porque se Cristo não se revelar, se permitir ser revelado, nós não o conhecemos, ok? Então, vem comigo. Aqui no verso 27, Jesus vai fazer uma pergunta, vou ler de novo. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? Ok? Esses filhos dos homens são o restante da população. Quem as pessoas dizem que eu sou? Veja que os discípulos são os que andavam com Jesus, ok? Porque quando você começa a andar com alguém, qual é a tendência? Você conhecer a pessoa. Você que acabou de se relacionar, você quer sempre estar perto da pessoa para conhecê-la. Por quê? Porque você gosta de estar perto dela. Agora imagina quem conheceu Jesus. Qual é a tendência dessa pessoa? Porque tem pessoas que estão há 30 anos com Jesus e não sabem de fato quem é Jesus. Quem está entendendo? Então, compreenda isso, crente. Precisamos todos os dias querer conhecer Jesus. Amém? Então Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Quem as pessoas dizem que eu sou? Porque Jesus queria fazer uma outra pergunta para eles. Porque Jesus ele queria ver se no coração deles eles sabiam de fato quem era Jesus. Ou seja, porque se você que é discípulo de Jesus não saber, como as outras pessoas vão saber? Tá pegando? Então Jesus faz uma pergunta para os discípulos. Quem os filhos dos homens dizem que eu sou? Os discípulos vão responder, verso 28. E eles responderam, João, o Batista, outros, Elias, mas outros, um dos profetas. Aí verso 29, Jesus ele vai mudar a pergunta, é a direção da pergunta. Veja, verso 29. E ele lhes disse, mas vós, quem dizes que eu sou? Então, veja bem, Jesus ele muda a direção da pergunta, porque Jesus ele queria saber de fato quem era ele. Nesse momento, os discípulos já presenciaram milagres, já presenciaram muitos ensinamentos de Jesus, ok? E já teve muito tempo de convivência, ok? Porque quando você convive com alguém, a tendência é você conhecer. Eu tenho uma pergunta de Deus para você. Você conhece de fato quem é Jesus? Você que está muito tempo no Evangelho, você que iniciou o Evangelho, qual é a sua preocupação? Entenda uma coisa, crente, a nossa preocupação tem que ser todos os dias querer conhecer Jesus. Existe até um louvor, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Por quê? Porque a tendência nossa de quem é filho é conhecer o Pai, meu irmão. Aleluias. Então veja, Jesus então vai fazer uma pergunta para os discípulos.
E vocês, quem dizem que eu sou? O interessante desse texto é que nenhum dos discípulos responde a Jesus. Pelo menos o Evangelho não nos mostra isso. Somente uma pessoa se levanta para responder. Quem? Pedro. Pedro se levanta e responde: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Veja, verso 29. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ele vai falar: Falaste bem, Simão Bar-Jonas. Você falou não é por meio da carne e sangue, mas por meio da revelação que Deus entregou para você. Então compreenda, crente, só conhecemos Cristo à base de revelação. Agora compreenda, por que Deus revelou para Pedro que Jesus era o Cristo? Porque Jesus, entenda uma coisa, Jesus tinha uma natureza divina, ok? Que é Cristo. E Cristo tem uma natureza humana, que é Jesus. Qual a natureza divina de Jesus? Cristo. E qual a natureza humana de Cristo? Jesus. Ambos a mesma pessoa, mas com personalidades diferentes, ok? Cristo é um enviado. E quem é o enviado de Cristo? Jesus. Por isso que Jesus o Cristo, Jesus o ungido, Jesus o Messias, ok? Agora, algo interessante que eu quero passar para vocês, dessa perspectiva de quem era Jesus para todas essas pessoas, vemos que todas as pessoas tinham uma dificuldade de entender quem era Jesus, ok? Mas tinha outra classe de seres, para ficar melhor entendido, que sabia de fato quem era Jesus e não tinha dificuldade de aceitar. Quem eram esses?